Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei ou não gostei depois de assistir esse vídeo. Deixo aqui também o meu agradecimento a todos aqueles que colaboram com o nosso canal de maneira formal ou informal. E hoje nós vamos continuar a nossa temática sobre o Apocalipse. Estamos fazendo o nosso estudo sobre o capítulo 13. Estamos dentro do setenário das taças, né? A narração, ela, a narração simbólica, ela está seguindo a caminhada de Daniel, capítulo 7. Então, São João apresenta duas bestas que assumem em si as características da ação demoníaca no mundo. Então é algo marcante dentro da obra de São João, como ele toma de figuras do Antigo Testamento e lança para a compreensão dessa reflexão sobre a história da salvação. O capítulo 13 é, podemos assim dizer, uma unidade literária clara, dividida em duas partes, ambas introduzidas pela fórmula usual do evide, que são eu vi, né? Vi. A primeira parte é a besta sobre o mar, então 13, Apocalipse 13, 1, 10, e vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas. Então, é a maneira de apresentar o texto. A segunda parte é a besta nasce da terra. Então, uma besta sobre o mar e outra besta sobre a terra. E o versículozinho para concatenar tudo isso é novamente e vide, ou seja, eu vi. Eu vi uma fera subir da terra. Tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava como um dragão. Então são imagens que São João apresenta. Apocalipse 13, 1, 2a. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres. Como é que São João viu isso? Através de um sonho noturno. Esta visão apocalíptica que se embasa em Daniel, como Daniel tinha visto 4 bestas horríveis emergirem do mar. Esses são símbolos dos impérios históricos que oprimiam os israelitas no tempo de Daniel. Então essa referência, esse texto apocalíptico de João, descreve uma única besta que assume desses 4, podemos assim dizer, dessas 4 imagens, aquelas imagens do ser mitológico que emerge do caos primordial. A besta descrita por João tem a aparência de um leopardo, como um cordeiro, né, de Daniel. Daniel 7, 6. Também tem as feições de um urso, de um leão, e também possui 4 chifres. Daniel 7, 7. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um animal medonho, pavoroso, e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro e devorava, depois triturava, pisava os pés e sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Esses detalhes que a gente percebe no texto são tirados de Daniel e são adicionados como a outros elementos que aparecem, típicos de monstros apocalípticos. 7 cabeças, 10 tiaras. Esses elementos tornam possível conectar com essa besta com o próprio dragão. O dragão é aquela imagem do mal constituído. E Apocalipse 12, 3. Os que tiverem sido inteligentes fugirão
como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos caminhos da justiça luzirão como estrelas, como um perpétuo esplendor. Os nomes blasfemos escritos nas cabeças identificam a besta como aquela imagem da mulher, da prostituta da Babilônia. Apocalipse 17:3. Transformou-se então o espírito no deserto. Eu vi uma mulher assentada acima da fera escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa breve descrição do monstro é seguida por 3 ações, das quais o destinatário pode entender algumas coisas. Bem, vamos lá. Primeiro ponto. O dragão, ele delega poder para esta besta do mar. Segundo ponto. O golpe infligido em uma das 7 cabeças não causa a morte da besta. E o fato desperta uma maravilha. E o terceiro ponto, os habitantes da terra prostram-se em adoração ao dragão e ao seu delegado monstruoso. Com essas imagens, São João, ele busca, podemos assim dizer, resumir ideias apocalípticas sobre as grandes e organizadas forças do mundo. O poder desta besta demoníaca, que representa de fato uma queda original de Satanás, não privou a sua força no mundo. Então, existem vítimas dessa ação. Apocalipse 12:12. Por isso, alegrai-vos, o céu e todos os que habitais, mas, ó mar, ó terra e mar, cuido porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, existe uma contraofensiva deste mal. Na verdade, essas manifestações do poder despertam a admiração de alguns homens, ao ponto de chegarem ao poder de adoração e consideram superior ao próprio Deus. Então, aqui é uma visão muito bonita de São João, que mostra que, quando parece que existe um enfraquecimento do poder divino, muitos traem. Aqui é uma visão da apostasia, aqueles que negam Deus. E a pergunta final contém uma paródia do nome de Miguel. Quem como Deus? Como um desprezo à autoridade divina. A imagem da besta atingida até a morte, mas curada e refeita, é apresentada em Apocalipse 13:12-14. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância dessa e fez com que a terra e seus habitantes adorassem esta fera. Realizou-se grandes prodígios, de modo que até fez descer ao fogo do céu sobre a terra, em vista dos homens. E aí, muitas vezes, a compreensão desse texto, muitos exegetas falam da lenda de Nero Redivisus como um motivo inspirador para esclarecer, de acordo com o atestado de historicidade, é uma visão de algo que estava acontecendo. De certa maneira, isso é motivado porque, após a morte de Nero, imperador Nero, a lenda havia se espalhado de que o imperador Nero ainda estava vivo e pronto para retornar. Até entre os judeus se conhecia esses rumores, e muitas províncias da Ásia tinham sido causadas distúrbios por causa de Nero. Muitos alegaram ter visto Nero. Esses fragmentos são, claro, lendas, né? E não podemos explicar a imagem apocalíptica. De certa maneira, o que São João quer mostrar é que o orgulho que causou a queda de Satanás também haveria de causar a queda de muitos governantes daquele tempo. A besta em questão
é um símbolo do poder político que age de maneira corrupta, é uma imagem abstrata, muito geral, que pode ser aplicada a Nero, a qualquer imperador, a Hitler, não importa. A todo aquele que age de maneira déspota e na história causa grandes males. O próprio profeta Daniel, em quem São João se baseia, ele já tinha falado dos 4 impérios do tempo. João, em vez disso, reduz o símbolo a uma figura única. E ele não descreve o Império Romano. E por que ele faz isso? Porque essa imagem ela pode se aplicar no horizonte histórico a qualquer tipo de sociedade que haja de maneira impetuosa, arrogante, reivindicando para si os poderes divinos. Apocalipse 13, 5 a 7. Foi-lhe dada a faculdade de proferir blasfêmias, arrogâncias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. O foco agora desta besta recai de uma maneira repetitiva, como uma força que se coloca em superioridade, se apresenta como algo superior a Deus, que permite agir de maneira arrogante. Nesse caso, São João também busca Daniel capítulo 7, especialmente a partir do detalhe do simbolismo, onde que ele evoca a imagem de Antíoco IV Epífanes. É o tirano que é apresentado por Daniel, que expôs aos fiéis de Israel o orgulho e o poder político que evidenciam a arrogância e a destruição. Daniel 7, né, nós vemos isso. Mas essas concessões do poder avassalador do mal, que destrói, que afugenta e que faz com que a humanidade sofra, ela tem seus limites. Por isso, aquela expressão dos 42 meses, 3 anos e meio, metade de 7. Novamente, não é algo definitivo, não é algo final, mas algo transitório. E as fórmulas semelhantes que haviam aparecido no episódio, elas apresentam-se aqui. O átrio fora do templo, porém, deixa de lado, Apocalipse 11, 2, né? As ameaças. Foi dado aos gentios que não calcaram aos pés da cidade santa por 42 meses. Novamente esse tempo. E aí, no confronto entre a mulher e a serpente, a mulher fugiu para o deserto. Esse tirano, ele não consegue destruir. Ele não consegue destruir a descendência. São João mostra isso de uma maneira muito forte. E os homens que permanecem fiéis, os santos, ou seja, os descendentes, eles se colocam em combate. O que o texto mostra que foram derrotados pelo poder tirânico e intolerante. Outros, por outro lado, negaram a fé e curvaram-se. Então tem duas posições aqui diante dessa cena. Primeira cena é aqueles que combatem e morrem. E outro, aqueles que combatem e se curvam. É uma imagem comum dessa linguagem bíblica. Esses infiéis são definidos como não escritos no livro da vida. Esses infiéis, eles se perdem. E no texto joanino, eles especificam aqueles que não se deixaram purificar pelo Cordeiro, aqueles que se deixaram perder. No final da primeira imagem, abre-se um parênteses, onde São João ele dirige diretamente aos ouvintes para convidá-los a tomar atenção. E de uma maneira muito particular, existe uma expressão que marca essa cena, e que é memória de Apocalipse 2,7. Quem tiver ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Em seguida, ele adiciona uma expressão do tipo proverbial que se repete 2 vezes no livro de Jeremias. Os 7 perguntaram: para onde iremos? Tu lhes dirás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome, para o cativeiro, os que são para o cativeiro. E a partir dessa forma, desse plano divino, Jeremias estava referindo-se aos babilônios, aos que são governados por Nabucodonosor. E essa expressão final comunica uma ideia fundamental. Os santos são aqueles que preservam a fé em Deus, em qualquer tempo, em qualquer situação. É aqueles que se mantêm fiéis. Então, esse nicho do Apocalipse, ele quer falar isso, que independente do que aconteça, o cristão é aquele que deve manter a sua fé e não se curvar aos tiranos. Existe uma fórmula muito forte dentro de Apocalipse 13. Eu vi, então, outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. Então, o poder das forças do mundo de trair, de enganar, de subtrair a liberdade das pessoas, parecendo com que elas estão conquistando alguma coisa. E essa forma usual da passagem da segunda imagem, intimamente paralela à primeira, o lugar de origem é oposto ao elemento marinho, ou seja, é na terra. E a partir desta área, portanto, sobe uma segunda besta, né? Essa besta que tem chifres, ou seja, ela se parece com o Cordeiro, se parece com Cristo, mas não é. Ou seja, aquele que se coloca em contraposição a Cristo, aquele que se coloca em comparativo com ele, ou seja, se coloca como um falso profeta. E aí nós temos Mateus que vai falar isso, né? A comparação ainda mais significativa que nós temos é Apocalipse 16:13. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E ele apresenta isso como aqueles que enganam, aqueles que prejudicam aqueles que ouvem. E a ação dessa besta é descrita com uma insistência. Fazem uma dimensão criativa de Deus, ou seja, esses que criam o seu Deus. A segunda besta, na verdade, faz, isto é, um exercício, se torna e atrai a humanidade para adorá-lo. Marcos 13:22. Porém se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se for possível, até os escolhidos. Ele os convida a fazer uma imagem da besta. Faz com certeza aqueles que o adoraram até a morte. A besta, ela nasce da terra, de acordo com a outra besta que tende a transformar a mentalidade do homem para escravizá-lo ao regime, como que foi dito, são aqueles que são enganados pelo diabo. Por isso, é dito que desta figura que engana toda a humanidade, mas o seu poder não é absoluto. Ele tem poder de enganar, sim. Tem poder de modificar a maneira de pensar, mas esse poder não é absoluto. Então, o motivo desta manifestação de Deus, dessa manifestação dessa fera, é transviar o coração dos homens. Os episódios que nós encontramos dentro do Apocalipse, eles são realizados e eles expressam algo que aconteceu naquele momento histórico. Os romanos, ou seja, o Império Romano, ele tinha o poder
pela sua poder, sua força, de transformar a maneira das pessoas pensarem. Então, aqui São João ele mostra que aqueles que adoram as imagens dos romanos, aqueles que adoram o imperador, rei, eles se afastam desse caminho. Então é uma manifestação. Mas essa expressão é uma expressão que está dentro da história de toda a humanidade. Então, todos os detalhes, podemos concluir que esta segunda besta que se apresenta, ela tem um poder da ideologia, ou seja, nada mais é do que aqueles que usam de meias verdades, de um poder religioso corrupto para transformar o coração das pessoas, para transformar a alma das pessoas, para enganá-las. São João mostra aqui que essa besta ela é configurada a todo aquele governante que se arroga do poder de Deus, se arroga da palavra de Deus para seduzir. São João não faltou imagens que mostram que essa besta ela é muito semelhante aos mágicos do faraó, a Nabucodonosor e seus adivinhos, a Antíoco Epífanes e os sacerdotes corruptos, ou seja, aqueles que usam a religião para enganar as pessoas. E em sua própria realidade histórica, a comunidade do Apocalipse não poderia deixar de pensar nesse imperialismo romano, ou seja, em troca de benesses, em troca de fortuna, muitas pessoas se deixaram levar. E essa é uma grande reflexão. Nós cristãos, nos dias de hoje, nós trocamos a nossa fé, nós apresentamos a nossa fé, mas quantos são aqueles que se deixam levar pelas ideologias? Então, a intenção de São João é fazer com que as pessoas entendam que elas não se devem deixar seduzir, porque essa sedução ela leva a uma opressão, um totalitarismo que marca o coração daqueles que querem tomar a liberdade, tomar a força das pessoas. E essa marca representa a corrupção mental. Ou seja, quando as pessoas perdem a capacidade de verem a verdade, de verem a mentira e de tomarem suas próprias decisões. Então, essa é esta besta. Como naquela primeira imagem, a segunda imagem do Apocalipse, no capítulo 13, ela também mostra a mente, o ouvido, como expressões, como campos de combate. Ou seja, aquilo que entra, as falsas profecias que entram pelo ouvido, elas traem a mente. O que agora é exigido aos ouvintes, e São João quer colocar isso, é o uso da sabedoria. O uso da sabedoria à luz do Espírito Santo, ou seja, a capacidade de interpretar essas imagens, de ver os símbolos, de ver os seus tempos, de entenderem o que está sendo dito. Então, isso é muito importante. Esta operação no contexto do Apocalipse toma a forma de um enigma. Ou seja, a comunidade que foi traída, que foi enganada, ela tem que se identificar novamente com a realidade humana, acerca de uma figura que muitas vezes é simbólica, mas é muito real. Ou seja, todo aquele que usa de falsas verdades para enganar. O número 666 tem sido interpretado de muitas maneiras. E, na verdade, os judeus, tanto para os judeus quanto para os gregos, é apenas expressões numéricas, né? Essas expressões numéricas mostram que na história existem muitas pessoas, existem muitas organizações que tendem a enganar. Pode ser Nero, pode ser Hitler, não importa. Essa linha de interpretação nos leva a compreender que, por mais que uma sociedade tenha poder, ela não tem poder sobre a minha liberdade, sobre a minha inteligência. E com essa reflexão, São João quer abrir os olhos dos seus contemporâneos e de nós também hoje,
que por mais que seja bonito um discurso, esse discurso ele tem que estar pautado na verdade. Ou seja, quem nos dá a salvação? Quem nos dá a vida eterna? É Deus. Então, nenhuma sociedade pode se arrogar de um senso de divinização. Essa reflexão com a comunidade, ela passa a reconhecer a ilusão, essa reivindicação de toda ideologia que rejeita Deus e pretende se colocar no lugar dele. Então, essa é a grande reflexão que se encontra no capítulo 13. Ou seja, as imagens, o demônio, o dragão, tudo isso são imagens fictícias de toda e qualquer sociedade que queira arrogar-se de tomar o local de Deus. Então, na próxima aula, nós vamos tratar sobre a temática de como é que essa besta é derrotada, tá bom? Então, eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.